Bom, galera, vamos trabalhar então os conteúdos referentes à parte da função constante, função afim. Vou estar trabalhando uma abordagem um pouquinho diferente, né? Uma vez que a grande dificuldade é vocês ficarem olhando para minha cara enquanto eu vou explicando a matéria e às vezes não consegue assimilar legal quando não tem a coisa escrita. Então, como eu não sou detentor de tecnologia, né? Não sou muito bom com essas coisas de tecnologia, eu vou estar fazendo para vocês, passando a coisa pelo computador. Eu estou fazendo a filmagem a partir do computador para vocês irem assimilando de uma maneira melhor. E aí eu vou fazendo os apontamentos aqui na parte escrita, tá? Bom, primeiramente então, nós vamos falar sobre a questão da função constante, certo? Função constante que é toda função de domínio real e contra domínio real, tal que f de x igual a k. Domínio real contra domínio real, pessoal, nada mais é do que essa partezinha que a gente está colocando para vocês aqui. Domínio é o primeiro conjunto dos reais contra domínio, o segundo conjunto dos reais. Tá? Lembrando que o domínio são os valores que o x pode assumir e o contradomínio é o conjunto no qual a imagem está contida. Mas a lei de formação aqui é muito legal, f de x igual a k. Né? Ou seja, é uma função de x, mas no final aqui ela não depende de x. Esse k é uma constante pertencente aos números reais. Uma função constante, ela sempre tem o seu gráfico como sendo uma reta paralela ao eixo x. Por exemplo, no primeiro exemplo aqui, esse cara aqui de baixo é o nosso eixo x, aqui o nosso eixo y, certo? A função, quando f de x for igual a 2, é essa reta paralela ao eixo x, certo? Que inclusive foi feita de vermelha para diferenciar dos eixos. Então, função constante não tem mistério. Basta você verificar qual é o valor da função e, no valor dessa função, passar uma reta paralela ao eixo x, né? Passando por esse ponto no eixo y. Percebam que quando a função tem um número negativo, essa reta paralela está abaixo do eixo x. Por exemplo, a função ela é f de x igual a menos 3. Então, aqui estamos o eixo x, certo? O eixo y, e independente do valor de x, nossa reta, o gráfico, vai ser uma reta que está paralela ao eixo x, só que neste caso, pelo fato da constante ser negativa, abaixo do eixo x. Então, função constante, a gente não tem muita coisa aqui trabalhar. A gente só tem que saber que o seu gráfico sempre será paralelo ao eixo x. Tá? Já a função afim ou função do primeiro grau, a gente já tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Uma função ela é afim ou polinomial do primeiro grau, quando ela tem um domínio e um contradomínio reais, e a sua lei de formação é dada pela fórmula ax mais b, f de x, ou y no lugar do f de x, igual a ax mais b, onde os números a e b são números reais. Tá vendo que aqui no a tem o reais com um asteriscozinho aqui em cima? Provavelmente vocês vão se lembrar. Esse asteriscozinho significa que você pode assumir qualquer valor real com exceção do zero. Ué, professor, mas por que o A não pode ser igual a zero? Se a gente pegasse o A aqui e jogasse zero, 0 vezes x, 0, ficaria 0 mais b, b. Ficaria f de x igual a b, que é uma função constante. Então, a gente voltaria lá para o nosso primeiro tópico. Aí, deixei aí alguns exemplos de função do primeiro grau. Essa primeira função, f de x igual a 2x mais 1, certo? Quem é o A desse cara? O 2 e o B, 1. O A a gente chama de coeficiente angular da função. E o B a gente chama de coeficiente linear, certo? Segunda função, f de x igual a menos 3x mais 4. Se, por exemplo, eu fosse pedir para vocês verificarem quem é coeficiente angular e quem é coeficiente linear, a igual a menos 3, b igual a 4. Terceira função, f de x igual a menos x mais 7. Percebam que o número que aqui está antes do x não aparece. Toda vez que não aparecer esse número, a gente vai adotar como sendo 1, pois 1 é o elemento neutro da multiplicação. Tá? Então, f de x igual a menos x menos 7 tem a igual a menos 1 e b igual a menos 7. Ficar esperto para o sinal, viu, de cada uma delas. Certo?
Lá embaixo, ó, na quarta função, f de x igual a 2x sobre 3 menos 1 sobre 5. O cara que está acompanhando x, 2/3. O cara que está acompanhando ninguém, menos 1/5. O coeficiente linear a gente chama de termo independente, porque ele não depende de x, ele está sozinho, tá bom? Quando uma função do primeiro grau, f de x igual a 6x, por exemplo, ela tem termo independente igual a zero, como é esse caso, ou seja, só aparece o cara que está acompanhando o x, a gente diz que essa função ela é uma função linear. Tá? Então, f de x igual a 6x, o a dela, o coeficiente angular, 6, e o coeficiente linear, 0. Se porventura não aparecer coeficiente linear numa função, ela é 0, tá bom? Muito bem. Temos que observar o seguinte, percebam que algumas delas o a é positivo, em outras o a é negativo. Toda vez que o a for positivo, a gente vai dizer que a nossa função é crescente. Quando que uma função é crescente, então? Quando seu coeficiente angular é positivo. Ela começa de baixo e vai crescendo, subindo. Toda função do primeiro grau tem como gráfico uma reta inclinada, certo? Para ela estar inclinada para a direita, o seu a deve ser positivo, coeficiente angular maior que 0. Se ela estiver inclinada para a esquerda, começar de cima e vir descendo devagarzinho, a gente diz que essa função ela é uma função decrescente. Ela começa com valores maiores e vão diminuindo paulatinamente. Isso acontece quando o coeficiente angular for menor que 0. Percebam que a reta intercepta em um ponto no eixo x e em outro ponto no eixo y. Isso vai ser necessário e suficiente para nós construirmos os gráficos da função. Basta a gente achar o ponto onde ela encontra com o eixo x e onde ela encontra com o eixo y. Tá? Para isso é importante que nós vejamos então as interseções com os eixos. Para começar, interseção com o eixo x. Gente, o eixo x, que é o eixo das abscissas, o lugar onde o gráfico intercepta ele, em qualquer que seja a função, seja ela do primeiro grau ou qualquer outra, ela é chamada de raiz da função. E a raiz de uma função nada mais é do que você pegar a equação que está formando essa função e igualar a zero. Lembrem-se que a função ela é do tipo y igual a ax mais b. Tudo bem? Percebam que no lugar do y eu posso colocar o zero e aí eu vou isolar o x, certo? Prestem atenção. B positivo vai para o outro lado negativo. Então ficou menos b do lado de cá. O a fica multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. Então, no lugar em que x é igual a menos b sobre a, é exatamente o lugar onde ela intercepta o eixo x. Aí colocamos até aqui, então, o ponto de interseção de uma função afim com o eixo x é menos b sobre a, que é o valor de x que nós descobrimos, e para a gente descobrir esse valor, no lugar do y nós jogamos o ponto 0. Já com o eixo y é bem mais fácil da gente determinar a interseção. Com o eixo y, para você determinar a interseção com ele, basta você olhar o seu coeficiente linear. Sempre o gráfico de uma função do primeiro grau intercepta o eixo y no valor de b. Tá? O ponto de interseção dessa função é o ponto 0 e b. Né? A gente usa recorrentemente função de primeiro grau no nosso dia a dia. Por exemplo, quem anda de táxi, geralmente quando você vai andar de táxi, quando você entra no táxi, você paga um valor só por entrar, que é chamado de bandeira, e mais um determinado valor por quilômetro rodado. Quando você montar uma função, essa função vai dar do primeiro grau. Por exemplo, vamos supor que com R$4, a bandeira de um táxi seja R$4. Você vai pagar esses R$4 na entrada do táxi, mais R$1 por quilômetro rodado. Então, para você descobrir o valor que você vai gastar com o táxi, basta fazer 4 mais 1 vezes x, onde x é o número de quilômetros rodados. Observações importantes. Se uma função afim tiver b igual a 0, ela é chamada de função linear, que foi o que eu falei lá em cima para vocês. Se uma função afim é do tipo y igual a x, ou seja, o b é 0 e o a é 1, ela é chamada de função identidade. Para a gente resolver funções do segundo grau, geralmente vão cair equações e inequações do segundo grau. Resolver uma inequação, do segundo grau, não do primeiro grau. Resolver uma inequação do primeiro grau é bem simples.
Toda vez que aparecer aí na equação, você vai resolver como se fosse uma equação, tá? Olha só, 3x menos 4 maior que zero. O 4 está negativo, vou passar para o outro lado, positivo. Então, ficou 3x maior que 4. 3 multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, x maior que 4 terços. Procedimento similar à resolução de uma equação do primeiro grau. Já nesse caso aqui, eu dei uma complicadinha. Olha só, menos x mais 4 maior ou igual a zero. O 4 está positivo, vai passar para o outro lado negativo. Então, menos x maior ou igual que menos 4. Como o x está negativo, a gente pode multiplicar a equação como um todo por menos 1, certo? Quando multiplicamos por menos 1, menos x vezes menos 1 dá x, menos 4 vezes menos 1 dá 4. Mas quando você multiplica uma desigualdade por menos 1, você inverte o sentido da desigualdade. Era maior ou igual, torna-se menor ou igual. Quando forem resolverem equações, fiquem espertos com essa partezinha aí, tá bom? Pode ser que as suas equações elas apareçam num sistema. Quando você for resolver esse sistema, você vai ter que resolver as duas separadamente, tá? Então, olha só, pegamos duas inequações aqui, 3x menos 4 maior que zero e menos x mais 5 maior que zero. Resolvendo cada uma, isolei o x na primeira, ficou x maior que 4 sobre 3. Já resolvendo a segunda, x menos 5 maior que zero, isolei o x, fica x menor ou igual a 5. Percebam que a gente tem duas situações distintas aqui. Um valor para x maior que 4 terços e um valor para x menor ou igual a 5. Vamos fazer essas duas situações separadamente. Vamos escrever esses números na reta numérica. Se você observar bem, na reta numérica, a primeira equação, um valor maior do que 4 sobre 3, eu posso pegar todo mundo para frente do 4 sobre 3 aqui, ó. Tá vendo que a bolinha no número é uma bolinha aberta. Por que a bolinha aberta? Porque eu não tenho um sinal de igualdade no termo 4 sobre 3. Apenas os valores que estão à frente dele, ou seja, maiores que ele. Já para a segunda, x menor ou igual a 5, eu estou pegando todos os valores que estão abaixo, menores que os 5. Percebam que nesse caso a bolinha está cheia. Por quê? Porque a gente tem um sinal de igualdade. Então, peguei todo mundo antes do 5 aqui, ó, pintadozinho de vermelho. Para a gente dar a resposta dessa nossa equação, a gente tem que ver quem está comum às duas equações, às duas soluções. A parte que está comum à equação de cima e a equação de baixo é exatamente todos os números que estão compreendidos entre o 4 sobre 3 e o 5. Percebam que o 4 sobre 3, a bolinha continua aberta, e o 5, a bolinha continua fechada. Como são valores maiores que 4 sobre 3 e menores com 5, a gente pode dizer que os nossos valores de x estão compreendidos entre 4 terços e 5. Eis um pequeno resuminho para que vocês façam as atividades que estão sendo propostas lá. Gente, foi lindo estar com vocês, beijos, fiquem com Deus. Hoje vocês não viram minha face linda, mas acredito que fica um pouco mais claro para vocês quando vocês estão olhando para a questão. Vamos mandar esses vídeos, as resoluções das questões, todas elas devolvidas e feitas, igual vocês fizeram com o capítulo 3, que funcionou bacana nessa última semana, essa forma de vocês mandarem as questões para mim e eu ir respondendo. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima.